Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Muito bem, começando mais um Plantão do Evangelho no Lar, aqui no Alvorada, aqui na Rede Boa Nova de Rádio e também na TV Mundo Maior. Muito bom dia para você, ouvinte, telespectador, Começando mais um internauta que está aí pela internet, nas redes sociais e também nos sites. Muito bom dia. Bom dia para o MM Marcos Magrini, lá na técnica, Boris também. Bom dia, Boris. Bom dia, Margarete nos telefones e a Eliette aí na retaguarda, aí nos dirigindo, nos acompanhando. E bom dia para ela, que nas quartas-feiras sempre está conosco, a nossa querida Raquelzinha. Bom dia, Raquel. Muito bom dia, Nando, pessoal da técnica, o Marquinhos aí, a Eliette aí que ajuda a gente a entrar aqui ao vivo, viu? Todo mundo que está na linha de frente nos ajudando, especialmente você, como sempre, querido amigo ouvinte, telespectador, internauta da Rede Boa Nova e TV Mundo Maior. Muito bom estar aqui para mais uma quarta-feira e a gente pede licença para entrar no seu coração, abrindo a porta da sua casa, né? Não só para a gente, mas também para a luz do Evangelho, que já entra começando assim, limpando tudo, renovando energias e deixando o melhor do sorriso do nosso Senhor Jesus, né? Como é bom a gente poder se reunir em nome dele e refletir sobre os ensinamentos e que a gente pode melhorar. Então, seja abençoada nossa quarta-feira e com muita alegria, Nando. Obrigada. É isso aí, Raquel. Então, nós vamos hoje trazer do capítulo 8, aí para você que tem o Evangelho em casa aí, ou tem também em PDF aí, tem na internet, se você aí colocar no Google, você abre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 18. Então tá fácil, ó. Capítulo 8, item 18, bem-aventurados os puros de coração. E também instruções dos espíritos, que é o item 18, o primeiro item das instruções dos espíritos, para você acompanhar a leitura também, para você aí pelas redes sociais, pelo facebook.com/Rede Boa Nova de Rádio e também pelo WhatsApp da rádio, que é o 11 99 643 3827 e pelo 0800 979 5011. Então, as vias aí de comunicação, aí a Margarete vai anotar lá, vai nos enviar para você, né, se comunicar e comentar o Evangelho de hoje, eu dar aquele like, né, compartilhar principalmente, né, Raquel? Compartilhando aí, pedimos para compartilhar este programa, não é? Com certeza, né? Porque a gente pensa assim, né? Eu quero que a minha vida dê certo, eu quero que tudo vá para frente, eu quero receber o melhor. Mas, de verdade, a gente sabe, né? E a gente aprende também que uma das maiores fontes de caridade é o compartilhar com o próximo do nosso melhor, né? E se nós estamos recebendo hoje o melhor pela TV e pela rádio, por que não também compartilhar aí aquela flechinha amiga que não faz gastar o nosso dedo, não, né? Mas que tanto ajuda e chega, né? A cantos que a gente não imagina, naquele momento que a pessoa mais precisa, né? Nós não sabemos o quanto as pessoas estão precisando. Nós sabemos a nossa necessidade, mas muito estão precisando de palavras de conforto, de ajuda, e você compartilhando certamente vai cumprir com o amar ao próximo como a si mesmo através do exemplo da caridade, da divulgação dos trabalhos da rádio e da TV. Então, bora lá, força com alegria, né? Que a nossa leitura hoje, que envolve alegria, né? O Nando falou, trouxe para a gente aí o capítulo 8, que você já deve estar procurando. Nós vamos estudar o item 18, né, Nando? Deixar vir a mim as criancinhas. Então, já que envolve o espírito das crianças, que alegria, então, visite nosso coração. Bora lá, que hoje show a tristeza, né? Show desânimo, show essas incertezas do momento. Vamos abrir nosso coração de verdade a partir de agora, né, Nando? Exatamente. Então, nós temos esse tempo para você encontrar aí o capítulo 8 e o item 18. Como a Raquel disse, deixai vir a mim as criancinhas. É uma mensagem de João, o Evangelista, Paris, 1863. Disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras sábias, em sua simplicidade,
não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas especialmente àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Vamos comentar a partir daí, Raquel? Pois é, podemos. Quando Cristo ele disse deixar vir as minhas criancinhas, mais uma vez, né, a gente tem que lembrar que todas as passagens evangélicas, além de muito atuais, sempre, em todos os momentos, elas não podem ser interpretadas como pensadas, né, gente? Assim, ali do que interessa. É muito legal abrir o evangelho ao acaso e pegar uma mensagem para o dia. É legal, é bacana. Mas a gente não pode esquecer de estudar o contexto do começo ao fim das passagens evangélicas, porque tudo compõe um sistema. Então, se eu leio, se eu interpreto, se eu penso só a parte que ali eu decido estudar, e eu não levar em conta algumas outras passagens e completar o meu raciocínio, não faz muito sentido, né? Então, quando ele disse deixar vir as minhas criancinhas, tudo aquilo, claro que o Evangelho fala, começa dizendo uma coisa, mas em resumo, só para abrir um terreno de entendimento na nossa cabeça, Cristo quis dizer que venha a mim todos aqueles que estão também numa situação de ingenuidade ou de falta de compreensão, de falta de entendimento, que ainda no ciclo da vida não entendeu bem quais são, sabe, qual é a ordem natural que as coisas acontecem, que não aceitam, que tem criancinha bem teimosa também, né? Naquele espírito de eu não vou, não quero, não faço. Quer dizer, tem as criancinhas teimosas, tem as criancinhas que por negligência também não querem aprender, né? Ficam confiando demais nos seus pais, assim como nós muitas vezes só relegamos o que acontece de bom ou ruim na nossa vida ao nosso pai maior, né? Então, a gente precisa aqui entender que Cristo, quando disse deixar vir as minhas criancinhas, não só na alegoria da criança, representando que nós indo a Ele com alegria, com pureza, com ingenuidade de coração, mas também toda aquela parcela de pessoas, né, toda aquela parcela de nós, dos espíritos inferiores, assim dizer, não aqueles que a gente reputa como obsessores, né? Por favor, vamos ressignificar esse termo, mas todas essas pessoas que não estão ainda no nível de entendimento, de leveza, de maturidade, na fase adulta da espiritualidade, né? Mas aquelas pessoas que estão, como nós muitas vezes, na fase da infância, às vezes na adolescência. Ele quis abrir o campo para todo mundo, quem está em fase de aprendizado e quem aprendeu e também já tem leveza, né? Leveza como uma criança. Então, estão em duas caixinhas. Quem está no processo de aprendizado, que age como criança, de forma imatura, e também quem já é criança, a ponto de saber viver o melhor que a criança tem. A alegria, a felicidade, a ingenuidade, a competência de ser feliz, né? Porque a criança tem uma competência maravilhosa de ser feliz. E a gente tem que reaprender muitas vezes. Então, são dois olhares que, nesse primeiro momento, Nando, eu entendo que sejam importantes a gente lançar para esse tema. Né? Lembrar que a gente precisa ser leve para ir ao encontro de Jesus, e quem aprendeu isso, que bom, já está no caminho de ser criança novamente, e também aqueles que, por falta de maturidade, ainda penam para ir para uma outra fase do espírito, né? Da evolução. Então, quando você disse aqui que ele diz, né? Essas palavras são de profunda simplicidade, são mesmo, e englobam tudo isso, né? Porque na simplicidade Jesus sempre é sofisticado, né? Uma coisa não exclui a outra, ele é sempre didático. E essa passagem diz assim, pelo menos na minha leitura aqui, que em sua simplicidade Jesus disse tudo isso, e esses ensinamentos não implicavam o simples chamamento das crianças, mas os das almas que gravitam nos círculos inferiores. Foi quando, mal comparando, a gente decidiu aqui alegoricamente falar em duas caixinhas, né? Então, esse primeiro momento, eu creio que seja isso. Se você tiver mais alguma coisa para trazer. Então, quando você leu aí agora os círculos, aqueles que estacionam nos círculos inferiores, dizem que Jesus, antes da sua ascensão, né, para a vida maior, antes de retornar à vida maior, que ele falou, eu vou ao círculo, ele foi a esses círculos inferiores para resgatar muitos espíritos que estavam estacionados lá. Uma vez eu ouvi numa palestra sobre isso, que Jesus não se esqueceu desses espíritos que estavam nesses círculos
inferiores. E somos nós, muitas vezes, estacionados, como eu disse, no não querer aprender, no não querer evoluir, né? Nesse chamamento maravilhoso que a gente tem agora, muitos se perdendo porque a gente não tem a paciência para lidar com coisas que estão guardadas dentro da gente há muito tempo. E hoje é legal esse tema, até tocando nesse ponto, para a gente lembrar do que está estacionado na gente. Fazer o exercício do evangelho agora, né? De autobusca mesmo, autoconhecimento, do que está parado ou mal parado dentro da gente que precisa ser melhorado, que eu preciso tocar adiante para dar o próximo passo. Então, enquanto esse círculo não for rompido, ele é um círculo vicioso, ele não é um círculo virtuoso ou de virtudes, que a filosofia ensina para gente. Enquanto a gente anda em círculos, a gente não sai do lugar. É isso que o evangelho ele não usa palavras em vão. Cada palavra ali tem um ensinamento, né? Então ele fala nos círculos inferiores, onde há a infância intelectual. Então, um chamamento claro para a gente romper círculos do orgulho, romper círculos da teimosia, né? Do meu ponto de vista, é o que vale, o seu não presta, e não se abrir para crescer, para tentar, hoje já, ver o que dá para, que passo a gente pode dar adiante. Hoje mesmo, não amanhã, né? Então é isso. É verdade. É um grande, como você falou, um grande chamamento. Vinde a mim, né? Jesus está É um chamamento. chamando. Aí, continuando, ele diz aqui, e aliás, esse espírito aqui, João, o evangelista, a gente sabe que depois ele reencarnou como Francisco de Assis, né? Jesus atraía para si, para os esclarecer, as criaturas adultas, mas que ainda estavam na infância da inteligência, da compreensão, os fracos, os escravizados e os viciosos. Jesus não ensinaria nada às crianças que elas não pudessem entender, porque sob o domínio dos instintos da infância, que são um benefício, não entenderiam o ensinamento e nem teriam a vontade própria para o praticar. Então, Jesus vem aí, né, nos ensinar para que a gente se fortaleça e para que a gente saia, como você disse, desse círculo vicioso, né, Raquel? É que quando você leu a parte em que, quando é explicado que Jesus não veio se dirigir às crianças diretamente, porque ele diz que as crianças, aspas, não entenderiam a profundidade dos raciocínios lógicos e maturidade, que traziam uma maturidade já avançada para os ensinamentos do espírito. Porque a criança, ela está brincando, né? Na fisiologia própria da natureza dela e da idade que ela tem, que ela carrega, ela está preocupada em outras coisas, né? Ainda não, como eu digo, sempre brincando, não chegou para ela ainda o boleto motivador, né? As preocupações do dia a dia, que até um querido que segue a gente aí, o Nathan, ele fala que é o obsessor, o boleto é um tipo de obsessor, né? Que fica ali no nosso pé cobrando a gente. Então, quer dizer, a criança não tem nada disso. Então, na leveza, na doçura, ela tem mais tempo e condições de ser feliz. Eu não estou aqui generalizando, porque a gente bem sabe que, infelizmente, a humanidade não trata todas as crianças 100% como elas merecem, né? Aliás, muito menos que isso. Há crianças que sofrem muito e são muito mais maduras que também muitos adultos por aí. Tem crianças que já trazem esses ensinamentos pelo conhecimento que o espírito carrega, né? Ela tem o evangelho de capa a capa dentro dela como código moral, e quando ela vai conversar com o adulto, ela dá um banho, né? Então, há casos e casos, a gente não está falando aqui dessa maturidade do espírito. É que Jesus, considerando a idade das crianças, diz o Evangelho, quando veio ensinar, não ensinou para eles, mas para aquelas adultas, crianças, que tinham ainda esse espírito infantil dentro de si e precisava despertar, né? Então, e também, é fato né, Nando? Tem criança que aprende muito mais rápido do que o adulto, porque a criança não fica racionalizando tudo que é passado. Ela não bloqueia tudo que chega, né? Eu vejo isso nos atendimentos infantis que a gente fazia, né, antes da pandemia.
Quando a gente aplica qualquer técnica na criança, ela não fica perguntando, mas por que se você está aplicando essa luz em mim? Talvez por curiosidade infantil, mas ela não vai, nossa, eu não acredito que isso vai funcionar em mim. Ela simplesmente se permite. E é por isso que a vida dela anda, destrava, dá certo, ela brinca, se diverte, não se preocupa e é leve. Porque ela se permite. Então, os ensinamentos aqui, que nós estamos vendo nesse outro parágrafo, talvez seja nesse sentido, né? Que Jesus veio despertar os adultos com espírito infantil, né? Não as crianças do espírito adulto, mas aqueles que precisavam ouvir e despertar, enfim, para uma nova proposta de evolução. E a gente está tentando fazer isso até hoje, né? Essa passagem também de Jesus demonstra um acolhimento, né? Porque quando a gente chama uma criança para os nossos braços ou acolhe ela no nosso braço, é com carinho, com amor ali. Então, Jesus, nesse chamamento, ele está acolhendo, um acolhimento assim, que a gente percebe que é muito gostoso, nessa comparação também que ele faz, atenuando muitas vezes a nossa inferioridade, às vezes a nossa infelicidade. Então, ele chama, ele acolhe, né? É uma forma de acolhimento também muito, muito linda de Jesus, né? Nesse chamamento. Sem dúvida. Você falou uma coisa bacana, porque, mais uma vez, eu gosto sempre de dizer que meu melhor exemplo de terapeuta é Jesus, né? Porque ele acolhe, ele não fica falando, eu acho que o meu paciente tem depressão. Eu vou aplicar aqui um tratamento para depressão porque ele está muito para baixo. Quer dizer, é um julgamento muito sério, né? Então, Jesus não julgava, ele acolhia, ele validava a dor da pessoa, tanto que validou, que com ternura, você bem disse, que acolheu quem não tinha essa maturidade como crianças. No sentido de, eu não vou cobrar dessa pessoa agora uma maturidade que tem alguém já desperto, mas eu também vou ensinar o caminho, não vou deixar ela aqui nesse estágio, não. Ela tem que fazer a parte dela, mas nesse momento que ela não tem esse entendimento, o que eu vou fazer é acolher e ensinar, né? Porque ele tinha essa didática como grande mestre, como grande professor, de entender quando o aluno tem capacidade de uma prova e quando ele não tem. Então, no momento em que ele viu pessoas agindo como crianças, genuinamente, não porque querendo, porque tem gente que quer ser criança, né? Eu não falo do lado bom da criança, que eu quero até que todo mundo tenha, que a gente seja sempre assim. Mas tem gente que gosta de ser imatura a vida inteira para não ter responsabilidade, talvez, essa é a grande verdade, se assumir, ter autorresponsabilidade. Então, Cristo apenas estendeu os braços, acolheu no abraço gostoso, como você disse, e falou, vinde a mim vocês que estão precisando aprender, senta aqui, ouve um pouco, ó, é assim, 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 assim. E assim foi construído o Evangelho, né? E quantas vezes ainda nós somos crianças? Aliás, uma pergunta que eu gostaria de fazer, né? Vamos chacoalhar esse Facebook aí? Vamos né? lá. Olha, que tem você aqui acha da gente? a pessoa já mandando um bom dia. Simone Dias, o É isso que Dorival, Cida muita gente Bianco, bacana, é isso mesmo. Por isso que eu Débora. até queria fazer a pergunta para o pessoal já Faz continuar aí. respondendo mesmo, né? Vamos lá. Vamos lá, se ser criança tem o lado bom e o lado ruim, o que em você é bom e o que você é ruim, por assim dizer, né? O que você acha que precisa melhorar, aprender para evoluir e sair desse espírito de criança imatura? Porque todo mundo tem, até eu tenho, né? Quando eu falo, eu sou a primeira a admitir isso. Então, por que a gente faz essa pergunta? O que de você já é bom? O que de você, pelo lado positivo da criança, você já implantou na sua vida? E o que você acha que tem que melhorar, né? Amadurecer, né? Orgulho, né? No meu caso, alguns pontos de vista fechados, alguma coisa assim, não é do meu jeito. Tudo isso é infantilidade. Porque quando a gente faz uma pergunta dessa, não é para você se justificar para mim ou para o Nando, ou para a Rádio Boa Nova TV Mundo Maior. É para você tirar de você alguma coisa aí que está escondida e você falar, talvez por isso eu ainda estou dando tanta cabeçada na parede e não saio desse ciclo, né? É assim que a gente rompe esse ciclo, gente, conhecendo onde a gente está errando e fazendo diferente para sair dele. Porque se a gente fizer sempre tudo do mesmo jeito, a gente não sai do lugar, não. E aproveitando, eu quero muito que o pessoal responda para chacoalhar essas energias, trazer do inconsciente para o consciente e mais, para que a gente possa aprender também com eles, né? Então, se alguém vier para mim e falar assim, Raquel, eu era assim, mas passei a ser assim quando fiz tal coisa,
esse fiz tal coisa talvez ensine a gente também a praticar de um outro jeito. Talvez funcione para muitas pessoas, assim como para mim e você, né? Então, já também, muito agradecendo o pessoal que está mandando um beijo. Pessoal, tem muita gente aqui dos 21 dias também que está acompanhando a gente, lá com a live da Joaninha. Já deixo um beijo grande, viu? A todos vocês. E, começando por mim, eu já disse, me dedurei, Nando, que eu preciso melhorar. Agora você, por exemplo, o que você acha que você precisa melhorar? Vamos dar um exemplo aqui para o povo participar, né? Olha, que eu preciso melhorar é o que essa reencarnação está me proporcionando. Então, se eu não aproveitar esse momento de encarnatório que eu estou, para mim melhorar, eu estou ficando inerte, né? Estou paralisado. Então, acho que é uma grande oportunidade a reencarnação, esse acolhimento que Jesus nos faz, né? Que chamando a gente para a gente despertar, né? Para que a gente possa ir à frente. Então, é bem providencial, né? A gente precisa realmente ir cada vez mais melhorando o nosso ser, né? Olhando para nós e cuidando dessa criança, porque a gente tem aquela criança interna, né? Que você foi bem filosófico agora, né? Você não quis dizer para a gente o ponto, né, específico. Eu falei, ó, sou orgulhoso, tenho pontos de vistas fechadas. Fala dois exemplos aí para a gente dar o exemplo, né? Por exemplo, eu aqui em casa eu gosto de cozinhar, né? Porém, eu derrubo muitas coisas, quebro, e isso aí o pessoal me cobra assim, então eu tenho que melhorar isso. Porque cada prato que eu for fazer, eu quebro 2 pratos, 2 copos, então eu tenho que tomar, eu sou meio assim, atabalhoado, né? Então eu preciso corrigir isso, né? Entendi, então, já é um bom começo, um bom começo. Tem a Dilma aqui no Facebook, Dilma Maria, ela fala assim, olha, eu sou ainda meio cabeça dura, estou tentando melhorar, viu, amigos? Sou da Barra Mansa. Um beijo, viu, Dilma? Obrigada pela sua participação. Mas quem sabe de tanto a gente bater aqui e ali, é o processo natural, a gente vai aprendendo, né? O Jorge Rodrigues diz assim, procurando me conhecer e aceitar como eu sou. Ah, como eu amei essa resposta. Amei essa participação do Jorge. Porque, Jorge, quando a gente se aceita, se assume, e não precisa ser arrogante para isso, não precisa maltratar ninguém sendo assim, não precisa se mostrar maior ou menor, mas igual. Quando você simplesmente é quem você assume a capacidade do seu espírito plenamente, você afasta a doença, você afasta as coisas ruins, você abre os seus caminhos para a prosperidade, para tudo aquilo que você merece. Porque a lição é completada, eu já percebi isso. Quando realmente você assume a vontade do seu espírito, ponto. Quando você passa a não se moldar por causa dos outros, quando você passa a assumir os seus pontos de vista e não dos outros para agradar. Então, quando você se olha no espelho e reconhece que a providência divina, que a luz de Deus está dentro de você, pronto. Você passa a ser quem você é. E é tão bom, tão bom, tão bom, que quando você olha para trás, você não quer ser igual. Porque você falou, quanto tempo eu desperdicei sendo quem eu não sou. Olha que maravilha. Parabéns aqui. E olha, a criança é como ela é, né? Geralmente, a não ser que seja muito manipuladorazinha, mas a criança ela não finge ser o que ela não é, né? Ela é muito espontânea. Então, essa lição de hoje tem a ver com isso. Vinde a minhas criancinhas, venha você como você é, porque eu te aceito, é Jesus falando, né? E você tem que ser quem você é, sim, né? Olha que adorei, parabéns, viu? Tem mais depoimentos aí, Nando, você quer ler? Quer que eu continue lendo? Luciano Lopes, né? Ou a Joana Dark, ela fala assim, ó, então, melhorei muito depois de que consegui me perdoar. Daí em diante, sei que estou melhorando. Que bacana. Luciano Lopes, conhecer a doutrina espírita e aplicar os 5 princípios do Reiki me ajudou muito. Então, está usando das dores lá de Rio Preto, Espírito Santo. O que preciso, a Débora fala aqui, o que preciso melhorar é o medo de um passo à frente. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. A criança também tem medo? Criança não tem medo. Tanto é que eu estava ouvindo psicólogo esses dias falando sobre a psicologia infantil, dizendo assim, olha, quando você vê uma criança em cima do muro, por exemplo, você está morrendo de medo dela pular porque senão ela vai se machucar,
Não fala assim, não pula, não pula. Fala, fica aí, né? Porque o não pula te deixa medo, a dúvida, e aí de repente ela fala, ela ainda continua com medo. Ela fala, fica aí, né? Então, onde eu quero chegar aí, traçando um paralelo com o que a Débora disse? Muitas vezes a gente fica nesse, não faça isso, não faça aquilo, porque os outros dizem para a gente o tempo todo não fazer. Alimentaram na gente uma inconsistência, uma insegurança das nossas próprias capacidades. E vem ao encontro do que o Jorge disse, né? Tenho que assumir quem eu sou, como eu sou, né? De novo, à medida em que a gente toma posse e propriedade da gente, fala, peraí, aqui dentro tem a minha lei também, né? A lei que rege o código moral do meu espírito. Sendo como eu sou, errando e acertando, todo mundo está assim nessa vida. Mas, a cada dia me compete errar menos para que eu cresça. Essa é a evolução. Beleza. Se é assim, se o que você faz não vai magoar ninguém, não vai ferir ninguém, e é para você, passa, né? Melhorar é sempre um passo à frente. E você já quer isso. Você disse, o que eu preciso é melhorar o medo de um passo à frente. Se pergunte que passo é esse, onde ele vai te levar e se te levando, se você vai se sentir melhor. Coragem, força, foco, paz. Criança faz acontecer, né? Quando a criança avisa a mãe, a mãe já sabe o que ela fez. E bom ou ruim, bem ou mal, ela aprendeu com a experiência. Vai em frente, Débora. A Julinha aqui, ó, fala, bom dia, eu tenho que mudar o meu modo de ver as atitudes das pessoas. Sou orgulhosa. A Elizabeth, a Elizabeth Costa, né? Tenho dificuldade de lidar com as injustiças. Muitas vezes não consigo me controlar. Quando vi, já critiquei, já julguei. Olha, primeiro essa coisa aqui, né, rapidinho, do Nikito falou assim, eu tenho que mudar meu modo de ver as atitudes, sou orgulhosa. O orgulho realmente é algo delicado, é a nossa pedra que fica no sapato, incomodando, e a gente acha que faz bem estar com esse pacote pesado carregando, e não faz, não. Tenta lutar contra isso, viu? Porque a criança, ela pode até ser orgulhosinha, mas é outro tipo de orgulho. A criança genuína, ela está mais preocupada em ser feliz e fazer os outros felizes do que ficar ali remoendo coisas que ela nem conhece, viu? A Elizabeth, ela falou, tem dificuldades, injustiça é algo que me incomoda também. Só que eu aprendi a ser menos secretária de Deus, viu, Elizabeth? Estou falando de mim. E juíza, quando eu vi que cada um comporta multiversos dentro de si. É muito complexa a relação do ser humano. E a verdade não está com ninguém. Aí eu aprendi, não sei se vai te ajudar, mas me ajudou, a olhar, às vezes, a injustiça sob o meu ponto de vista. E tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Leonardo Boff, que ele diz assim, ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, quando eu mudei os meus pontos, o meu olhar mudaram, a minha vista mudou. Então, tenta ver que toda a história tem 2 lados ou 100 lados, né? E que a gente nunca vai saber ao certo o que movimentou criatura agindo dessa ou daquela forma. Mas eu sei de que injustiça você está falando. Você é uma pessoa do bem, tenho certeza, e como eu, fica injuriada como alguma coisa que deveria ser certa é considerada como errado, né? Mais ou menos isso. Bora lá. Temos mais aqui. Tô adorando, hein? A Laide Ana Silva, do Cruvi, São Paulo, aqui Zona Norte, mandou assim, Raquel, você é uma querida, parece fácil você falando. Gratidão. Quem falou? A Laide Ana Silva. Não apareceu aqui para mim. Oh, meu amor, obrigada pelo carinho. É no WhatsApp. No WhatsApp. Sim, no WhatsApp. É muito fácil falar, muito fácil. Claro que é fácil. Por isso que eu estou aqui, para de novo tentar convencer meu cérebro de que eu tenho que tentar ser mais criança e menos Raquel Ranzinza. Qual que é o nome dela mesmo, Ana? Ana Laide Silva. Ô, Ana, é assim, tem dia que eu acordo que eu nem me aguento. Tadinha do Pierre, meu esposo, viu? Que aí a TPM ainda é branda, mas assim, quando eu acordo decidida a pentelhar o mundo inteiro, nem eu me aguento, eu vou dormir, né? Então, fácil nunca é, nunca vai ser, só que justamente como o tema de hoje é deixar vir as minhas criancinhas, é pra gente falar, beleza, até quando a gente vai ser criança? Entendeu? A questão não é se é fácil ou é difícil, é até que ponto a gente vai querer mudar e parar de dar desculpa para os nossos erros sempre. Eu vou ser sempre orgulhosa? Eu vou ser sempre ranzinza? Né? Eu vou colocar a minha reencarnação, então, em risco?
Podendo viver o melhor, eu vou viver o pior? Podendo dar a minha melhor versão, eu vou dar a minha pior versão para você, Ana? Então, eu reconheço. O que é fácil para mim entender que Deus é justo, misericordioso e bom o tempo todo, pelo tudo que eu já recebi. Então, eu estou sendo injusta, como a gente falou de injustiça. Eu estou sendo injusta se eu tornar o que é fácil em difícil. Porque nós, seres humanos, temos um dom, um talento e uma capacidade de mestres para tornar o que é fácil em difícil. Às vezes está fácil, a gente faz ficar difícil. Estou falando aqui de mim, estou falando para a gente ver se até que ponto a gente não torna tudo mais pesado. Vamos tornar a coisa mais leve. Não é tão difícil assim não, tá? Então, eu venho aqui acordando, né, nesse dia 13 de maio, para a gente ser leve, né? É fácil sim. Quer ver como é fácil? Hoje eu decido ser feliz. Faz esse teste aí, repete. Hoje eu decido ser feliz. Hoje eu decido sentir a alegria do Cristo quando Ele fala, deixar ver minhas criancinhas. Hoje eu quero pensar mais com a leveza de uma criança. Ó você falando, ó você ouvindo, ó você sentindo. Se a gente não fizer nada, nada vai mudar nunca, né? Então, obrigada pela sua participação, viu? É isso aí. Então, Raquel, vamos dar uma pausa para a prece, para o momento de vibrações e oração, e depois a gente continua com os recadinhos e também, né, com esse tema muito bacana. Então, vou pedir para o nosso querido Marcos Magrini e também para o Boris, para colocarem a vinheta, né, da prece, momento de prece, para que a gente possa, então, iniciar essa prece, essas vibrações, essa oração de hoje, né? Lembrando todos aqueles que estão nesse momento precisando de socorro, de amparo, de ajuda, e que nós possamos também nos socorrer a partir desse chamamento que Jesus nos coloca no vinde a mim, os pequeninos ou as criancinhas. Que nós possamos olhar para essa criança interna que muitas vezes precisa crescer e não estacionar, e não ficar no mesmo lugar, ir à frente, buscar, não é, o melhor para si e para aqueles que estão à nossa volta. Por isso pedimos a Ti, Jesus, continues abrindo os Teus braços e nos recebendo junto a Ti. Abençoa-nos nesta manhã, neste dia, e as nossas vibrações vão para aqueles irmãos nossos que estão precisando desse socorro, que enviam seus nomes aqui para a emissora. Mesmo não proferindo esses nomes, os benfeitores espirituais estão, nesse instante, anotando também pelos envios de nossos pensamentos àqueles que estão neste momento e fazem parte do nosso círculo de amizade, pessoas que estão precisando de socorro. Amado Mestre Jesus, que nós possamos nos rejuvenescer como aquela energia que a criança tem, daquela vontade de ser feliz, estar com o coração puro, como o Evangelho no dia de hoje nos conclama. Te agradecemos, Jesus, e neste momento, todos nós em vibrações, ligados uns aos outros em pensamento e coração, vamos vibrar pelo planeta, vamos vibrar por todos aqueles que estão precisando. Por isso, Jesus, estivemos nos pontos mais altos desse planeta, entre as montanhas do Himalaia, dos Andes, dos Alpes. Tu, Senhor, com tuas vestes iluminadas, teus braços abertos, tuas mãos espalmadas em nossa direção, e do vosso coração, Jesus, espalhando muita paz, muita luz, muito amor. Amado Mestre Jesus, que assim seja. Muito bem. Depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você aí. Isso mesmo, você ainda não é sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, se torne sócio, colabore, participe. É só você ligar aqui, né? São Paulo, 11 2458 3214, ou pelo WhatsApp do clube,
que é o 11 97 261 0272. E eu quero mandar um abraço para a nossa querida Josiane, lá em Portugal. Josiane, um abraço para você, tudo de bom aí. Isso aí, Raquel. E temos aí algum recadinho, né? Você vai estar numa live hoje. Hoje tem Raquel 3 vezes. Nossa Senhora, será que vocês aguentam? Foi aqui na Alvorada, né, às 7 da manhã. Às 8 horas eu vou estar numa live com a Super Joaninha, do canal Joana Maria. A gente está indo hoje para o 15º dia de meditações para autoestima e prosperidade. Justamente para a gente sair desses medos, saber dar o próximo passo. Tem gente conseguindo, dando coisas muito legais, que a oração está sendo feita de uma forma muito forte, em uma corrente muito grande de pessoas. São mais de 3.000 pessoas acompanhando online e offline essa live, então é uma coisa muito grande. Tem depoimentos muito legais de pessoal dando retorno para a gente, tá? Então, pelo Instagram, é live compartilhada. Você pode entrar no @Raquel_Bachiega, que é o meu Instagram, tá bom? Quem quiser participar, 8 horas, essa visualização dura meia hora, aproximadamente. E Bachiega, né? Fala aí, Bachiega é Bachiega. Bachiega. Bachiega, isso. Raquel, underline, aquele risquinho de baixo, né? Bachiega lá no Instagram, certo? Também, às 9 horas, eu vou estar com a Ângela, da nossa ouvinte querida aqui da Rádio Manaus TV Mundo Maior. No meu Instagram também, ela vai falar sobre PFT, técnicas, e vai ensinar a gente uma técnica de autocuidado para a gente melhorar hoje. Pode ser de ansiedade, medo, o que vocês sugerirem na live, eu vou pedir para ela falar, é uma querida também. E, por último, todos os cursos aqui do Espaço Bom Viver estão sendo dados. Desculpa, tá dando eco aqui, eu parei de me ouvir. Mas você tá me ouvindo, Nando? Só faz assim. Sim. Tá, legal. Ok. Obrigada. Então, todos os cursos do Espaço Bom Viver e para o pessoal, amigos e assinantes aí, membros do Amigos da Boa Nova, do clube, né? Tem desconto e a gente tá aqui com um curso bem legal para lidar com esses sentimentos através da técnica da Cromo. Então, é só me procurar lá pelo Instagram, @Raquel_Bachiega, Nando. Obrigada, espero contar com a presença de vocês nessas lives que vão ser muito legais hoje, viu? Uma atrás da outra, para encher de energia o nosso dia, né? Verdade. Como a gente está em confinamento, isolado, aí, em quarentena, tem muitas pessoas que estão só, né? Tem pessoas que estão aí há mais de 2 meses, 3 meses, né? Em isolamento. Então, também estou fazendo atendimento via online, como online nós estamos aqui, remotamente. Então, entre em contato, pede para a Margarete o meu contato ou entra no site aí, que é psicologiaeconsciência.com.br. Muito bem, Raquel. Então vamos voltar aqui ao deixar vir a minhas criancinhas, né? Só tem um depoimento aqui que eu achei interessante, que a Josi, ela falou assim, nossa consciência / espírito está ainda em fase embrionária, em evolução. Pequeninos, criança, ainda não integrada na ordem superior. Tenho que aceitar a nossa pequenez, nossa infância espiritual. Concordo e não concordo, com todo respeito, Josi, com todo carinho, porque veja bem, Jesus, a espiritualidade, eles querem que nós cresçamos. Se nós já temos alguma compreensão, eu entendi o que você quis dizer, que nós não podemos nos comparar com um mega HD, capacidade intelectual e espiritual de Jesus, de Chico lá à frente, Madre Teresa, beleza. Nós somos ainda pequeninos, ok. Mas vamos combinar que quando a gente entende que só somos pequenos, nós não seremos grandes nunca. Nós já temos uma evolução, sim. Nós já somos capazes de grandes coisas. E mesmo antes de chegarmos aqui, Jesus disse no sistema do Evangelho que vós sois capazes, vós sois como eu, capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Quer dizer, então ser pequeno é uma decisão nossa. Nos colocarmos na situação de pequenos também é uma decisão nossa, porque Deus, Jesus, pelo sistema do Evangelho, já abriu as portas para a gente caminhar em direção à grandiosidade. Nós não nascemos para ser pequenos, nós não nascemos para dar pouco de nós. Nós nascemos para sermos grandes
e para darmos muito e tudo de bom que a gente puder. Quando a gente fala, assume que nós somos pequenos, a escassez vem, as coisas vêm aos pouquinhos, os caminhos travam, aí você sofre, aí você sabe por que não vai para frente. Então, ó, eu até entendi o que você quis dizer, mas como alguém que observa, até nós espíritas, né, interpretando isso para tudo, né? Não, eu acho que legal a gente também pensar hoje, refletir, se também não é legal, se sentir filho de Deus, capazes já de dar um próximo passo, falar que já sim, aprendemos bastante coisa, temos sempre a aprender, mas que já somos importantes e grandes na obra de Deus. Sim, eu no meu papel, você no seu, todos, cada um fazendo brilhar, né, esse universo de que Deus criou para a gente. Né? Então, se somos luzes, somos estrelas, temos luz dentro da gente, que brilhe a vossa luz. Né? Não se apequena muito, não, para que as coisas não murchem na sua vida. Tá? Eu, pelo menos, respeito a tua opinião, mas fica aqui a minha também. Raquel, eu acho até melhor do que a gente prosseguir na leitura e continuar, né, falando com o nosso ouvinte, telespectador, internauta. O Glauco Torres, ele fala que o maior defeito dele é a raiva. Então, eu queria que você falasse aí sobre a raiva para o nosso Glauco Torres. Ô, Glauco, legal tua pergunta, viu? A raiva, ela é boa e ruim. A raiva é boa porque mostra que você é humano, né? Então, como um sentimento que a gente reputa ainda como negativo, ela te faz lembrar que você é capaz de sentir essa força dentro de você. Só que essa força só precisa ser bem direcionada, ou melhor direcionada, para se transformar em algo legal na tua vida. Então, a mesma capacidade que você tem, essa força que é voltada para o ruim, tenta se perguntar, mas espera aí, será que para o que eu estou olhando, que me dá raiva, será que realmente faz sentido eu sentir tudo isso? Aí quando você vê que você está passando raiva à toa e quem só sofre é você, você passa a ver que não é legal sofrer por tudo, né? Algumas coisas valem a pena, são justas, levam a gente a sentir raiva mesmo. E isso é bom a gente validar porque faz parte dos nossos sentimentos. Mas se começar a se perguntar, será que é por tudo que vale a pena eu sentir raiva? Ou até por isso que eu estou olhando agora? Se não, transforma essa energia, usa ela para criar, para se inovar, para ter garra para conseguir os seus negócios, para ter garra para conseguir aquilo que você quer e precisa. É assim que a gente sai da infância, da criança, e vai para a fase adulta, para a maturidade, né? Não é fácil, não é simples, por isso que a gente vem aqui tentar raciocinar juntos, porque também para mim não é. E tem aqui, né, uma passagem da Helenice, que ela falou assim: bom dia, Raquel, você é maravilhosa. Linda, você que é. Mas ela fala, Raquel, não dá para abusar. Eu não entendi muito, se der tempo aí de falar, não sei se vai dar, mas queria saber o que ela quis dizer. E a Lili, ela fala, bom dia, queridos amados, poderia repetir o endereço da live da Raquel? Então, é @Raquel_Bachiega. Eu vou escrever aqui nos comentários para vocês, para ficar mais fácil, tá bom? E é isso, Nando. A raiva ela é boa e ruim. Eu espero que tenha ajudado o Glauco aí, né? Nessa missão de transformar o que é ruim para o que é bom. Assim a gente cresce, assim a gente amadurece, né? E, nossa, a gente chacoalhou o Facebook com essas perguntas, né? A gente pode... Pessoal, que pena que já está indo para o final. Já está chegando no final mesmo. Por isso que a gente quer agradecer a sua participação, que é muito importante, né, esse feedback, esse retorno, da gente ouvir a sua opinião e também falar de si mesmo, né? Isso é muito importante. Quando a gente fala de si, a gente escuta e a gente também vai raciocinando ao ponto de corrigir, né? Todas aquelas coisas que a gente tem atrás de resquícios aí na nossa vida, né, Raquel? É isso aí. E também o que não deu para ler agora, entre em contato comigo de alguma forma, que se eu puder responder, eu também respondo, por que não, né? Tanta coisa aqui, olha, paciência é meu exercício diário, bom dia, queridos, ter atitude, eis o que me falta muitas vezes. É isso aí, tenhamos atitude direcionada para o bem sempre, com força e sabendo que nós vamos crescer, com consciência, com lucidez. Por que eu estou fazendo isso? Para que eu estou fazendo isso? São pensamentos interessantes antes das nossas atitudes, mas que tenhamos essa atitude, né? Tem aí, Nando, mais alguma coisinha? Mas eu acho que... Chegou o final. Então, obrigado aí, Raquel.
né, pela presença, pelo tema de hoje, por tudo que aconteceu aqui no Plantão do Evangelho no Lar. Obrigado, viu, Raquel? Eu agradeço, sempre muito bom estar aqui às quartas-feiras com vocês. Que Deus, misericordioso e bom, desça com a sua luz aí, entrando na sua casa, viu? Sejam prósperos os seus campos. Obrigada por todo o carinho de hoje. Até a quarta, se Deus quiser. Obrigada, Nan. Eu que agradeço, Raquel. Tchau, tchau a você, querido ouvinte, telespectador, internauta. Agradecer aos nossos técnicos aí na retaguarda. Agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, e desejar a você muita paz, muita luz, muito amor, muita esperança e um ótimo e maravilhoso bom dia! Tchau, tchau! Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.